O Santos goleou ontem o Velo Clube pela última rodada do Campeonato Paulista da fase classificatória. Apesar da atuação coletiva, o que chamou interesse mesmo foi a volta de Neymar aos campos, e ele precisou de apenas 45 minutos para mostrar como faz a diferença dentro dele. No começo da partida, o Santos sentiu bastante dificuldade, com o Velo Clube tendo as melhores chances. O Santos tentava chegar com contra-ataques e bolas cruzadas na área, e foi assim que achou seus 3 primeiros gols ainda aos 20 minutos do primeiro tempo. Apesar do placar elástico, o time ainda não convencia totalmente pela dificuldade de criar por baixo e apenas buscar cruzamentos. E é aí que Neymar mostra ser diferencial. O Santos nessa partida contava no primeiro tempo com Gabigol, Moisés, Tassiano e Barreal como homens mais ofensivos. E por mais que às vezes Gabigol fazia aquele movimento de atacar as costas da última linha, não tinha ninguém que aproveitasse essa movimentação dele para fazer com que ele saísse realmente cara a cara com o goleiro, ou então que ocupasse o espaço entre linhas para poder dar mais uma opção ofensiva e trabalhar mais naquele setor do campo. O Santos ficou muito refém dessas bolas cruzadas e dos contra-ataques, pois não tinha ninguém que conseguisse articular o time e gerar situações perigosas para os seus atacantes. Eu trouxe aqui alguns exemplos de lances que seriam até fáceis de você explorar esse espaço às costas, porém o Santos não conseguiu ter efetividade no primeiro tempo. Nesse primeiro lance, Moisés recupera a bola, e aqui ele já tem um passe claro para fazer ali para o Gabigol mais à frente. Mesmo assim, ele perde essa janela de oportunidade e aí ele acaba executando o passe errado na hora que o Gabigol ataca a profundidade da última linha. Então aqui você já percebe duas chances claras de aproveitar esse espaço, onde o time poderia ter sido mais efetivo e criado uma chance clara de gol, mas pecou naquele passe, em alguém que pudesse usar esse espaço e a vantagem que o time havia criado nessa situação. Nesse segundo lance, já é uma situação um pouquinho diferente. O gap do passe aqui era menor, porém percebam como ele telegrafa totalmente onde ele vai fazer o passe, ficando muito fácil para a defesa adversária cortá-la. Por mais que ali fosse um passe claro a ser feito, é necessário você esconder a intenção do que você quer fazer dentro de campo, senão fica muito fácil para o adversário perceber e fazer o corte. Já no segundo tempo, com o Neymar nesse primeiro lance de contra-ataque, percebam como ele espera o jogador tomar uma decisão, e aí sim ele faz o passe, tirando qualquer chance do adversário retirar a bola dele. Ou seja, ele esconde a intenção, espera o momento certo e aí sim utiliza o espaço que está sendo deixado pelo adversário. É uma dinâmica que muda totalmente com essa qualidade que ele tem de enxergar esse espaço vazio e a execução que ele tem, que é acima da média. Nesse outro lance, é uma jogada de escanteio bem trabalhada pelo Santos, mas perceba que com um toque, assim que o Neymar vê o espaço, ele já acha o Gabigol cara a cara com o goleiro. Aqui, infelizmente, ele não conseguiu chegar a tempo. O espaço que antes era deixado pelo adversário e não era aproveitado, aqui Neymar consegue usar com muita facilidade com apenas um toque. Esse último lance para mim é o mais interessante. Perceba a movimentação dele, ele vem por trás da zaga, aparece ali na frente no espaço entre linhas, e aí apenas com um toque novamente ele acha espaço atrás da zaga, deixando uma chance clara de gol, e aí se apresenta dentro da área para concluir, mas aqui foi infeliz na finalização. Então você percebe que como pequenas ações do Neymar que parecem, vendo ele fazer, serem fáceis, mas na hora que você vê os outros jogadores você percebe como difícil é o que ele fazem o time mudar totalmente de ritmo. O Santos no primeiro tempo foi um time que não conseguiu aproveitar a bola no chão, não conseguiu ver os espaços que o Velo Clube tinha, e claro, tem o detalhe da expulsão, mas mesmo assim com a expulsão, se fosse o mesmo time que estava no primeiro tempo, não conseguiria aproveitar o espaço, porque não tinha ninguém que conseguisse aproveitar esse entre linhas e que pudesse realmente fazer diferença para aproveitar esse passe atrás da última linha da defesa, que estava bastante exposta desde o começo do jogo. Vendo a atuação do Neymar, podemos perceber que nesse ano ele vai conseguir tirar muito mais proveito do time. Eu fiz uma comparação básica aqui e peguei o time que jogou a última partida do Campeonato Brasileiro do ano passado contra o Cruzeiro, que o Santos na ocasião ganhou de 3-0. Nesse time, os homens mais ofensivos eram Guilherme, Barreal, Tassiano e Neymar. Por mais que naquela época o Guilherme estivesse fazendo bastante gol, não era um jogador que vinha uma boa fase um pouco antes, então é um jogador que oscilava bastante. Tassiano não tem por tanta característica ser um atacante rápido, e com bola no chão. Ele é mais aquele atacante brigador, que faz gols de cabeça, que é muito proativo, porém não tem tanta qualidade técnica. E Barreal, por mais que tenha um pouquinho mais de qualidade técnica, ele é mais um meia que atua pela direita do que um ponta que vem à linha de fundo. Então você percebe que são 3 jogadores ao lado do Neymar que não têm características de atacar o espaço com tanta eficiência. Já nesse ano, você tem opções como Rony, Gabigol e Moisés, que são 3 atacantes que atacam muito facilmente o espaço, tem boa finalização e tem boa experiência. Então nesse ano o time já foi mais feito para o Neymar, onde ele pode se concentrar em ser aquele camisa 10 que vai distribuir os passes, que vai aproveitar o entrelinhas, que vai fazer o passe nas costas do zagueiro, que vai fazer aquele lançamento longo, e você tem jogadores que vão ser a famosa flecha que a gente chama, que vão atacar esse espaço e receber os passes deles e tirar um pouquinho essa sobrecarga que ano passado ele sofria. Então por mais que tenha sido um pouco aos trancos e
barrancos essa montagem de elenco do Santos, no final você percebe que pelo menos ofensivamente esse time faz bastante sentido. Uma formação, por exemplo, que poderia ser usada seria com Rony e Gabigol à frente. Você tem dois atacantes muito rápidos que podem atacar o espaço. A princípio, por exemplo, o Rony poderia recompor na segunda linha de 4 e deixar o Neymar mais à frente ao lado do Gabigol para fazer essa primeira linha com os dois jogadores, tirando um pouquinho da responsabilidade defensiva dele. Ou seja, até nisso eles casam muito bem. Um exemplo de escalação foi essa aqui que eu preparei. Nessa escalação, você vê a princípio que seria um 4-3-3, né, nela parada. Porém, a partir do momento que o time vai pro ataque, ela vira como se fosse um 3-3-4, com Gabigol e Rony próxima à área, fazendo como se fosse uma espécie de primeiro e segundo atacante. Igor Vinícius subindo pela direita, que é uma função que ele já andou fazendo em alguns jogos nesse ano. Moisés mais aberto pela esquerda, já que ele tem um bom corte pro meio, e ele tem muito essa proficiência na posição de ponta. E Neymar ocupando esse espaço entre linhas, com aqui nesse caso, né, o Bom Tempo aí municiando ele, sendo um segundo volante, né, um camisa 8. Aqui a gente tem a opção do Lira mais pelo meio, né, e o Arão voltando para comprar uma linha de 3 atrás, mas isso pode ser trocado, com o Luan Pérez indo pro lugar do Arão e o Lira vindo para a lateral esquerda mesmo. E ainda tem a chegada do Christian Oliva, que poderia fazer tanto essa função do Bom Tempo, como também a função do Arão. Então eu vejo o time jogando muito nesse estilo a partir daqui, com o time quando estiver completo, é claro, pois nessa formação ele tira basicamente o máximo de todos os jogadores que estão presentes. Então você tem o Neymar numa posição ali mais livre, podendo atuar no entrelinhas, vindo buscar um pouquinho mais a bola. Rony e Gabigol perto da área, que são onde eles são muito perigosos. Moisés pela ponta, onde ele pode aproveitar as suas velocidades e dribles curtos para ser bem mais efetivo. Igor Vinícius podendo subir, e ele é mais efetivo no ataque do que na defesa, então aproveitando mais essa característica. Teria Bom Tempo ou o Christian Oliva ali nessa segunda opção de meio de campo, que tem uma boa qualidade de passe para dar seguimento nas jogadas, e o Arão fazendo a proteção da zaga. Então basicamente todas as funções fazem bastante sentido. E aí no momento defensivo você poderia ter essas duas linhas de 4 jogadores com o Rony e o Moisés descendo, e o Neymar e o Gabigol mais à frente, sem tanta responsabilidade defensiva, mas podendo fazer aquela pressão quando fosse possível. Então é um time que faz bastante sentido e creio que casa bem com o estilo que o Vojvoda quer em campo. E aí, claro, aqui dependendo do rival você pode fazer alterações pontuais. Então num jogo mais difícil, você pode às vezes tirar o Moisés e fortalecer um pouco mais no meio de campo, ou tirar o Bom Tempo e botar mais um volante marcador. Você pode acabar tirando o Rony e botando o Barreal para ter mais uma opção assim no meio de campo para fazer uma jogada. Então você tem algumas variações que você pode fazer no momento com o elenco que o Santos tem, e com possíveis chegadas você pode ainda ter mais opções de time para você executar. Bom pessoal, esses foram meus pensamentos aí sobre a estreia do Neymar e a partir daqui que rumo o Santos pode tomar nessa temporada. Se gostaram, né, ficaram até aqui, já deixa aquele like, se inscreve no canal para me ajudar. Aqui é assim, sem achismo, apenas futebol direto ao ponto. Um grande abraço e até a próxima.